Atenção! As imagens exibidas neste vídeo foram geradas por inteligência artificial e são meramente ilustrativas. Elas não representam locais, pessoas ou eventos reais, sendo usadas apenas para enriquecer a experiência visual do conteúdo. Hoje, vamos mergulhar em um tema que desperta curiosidade, fascínio e até um pouco de mistério: o ectoplasma. Você já ouviu falar dessa palavra? Talvez tenha imaginado algo saído de filmes de ficção científica, com formas brilhantes flutuando no ar. Mas no espiritismo, o ectoplasma é muito mais do que uma ideia fantástica. Ele é uma ponte entre o mundo físico, onde vivemos, e o mundo espiritual, onde os espíritos habitam. Neste vídeo, vamos explorar o que é o ectoplasma, como ele funciona, quais são suas funções e por que ele é tão importante para a doutrina espírita. Prepare-se para uma jornada que vai abrir sua mente e tocar seu coração. Vamos juntos descobrir a função do ectoplasma. Bem-vindo ao canal Universo Espírita. Para começar, precisamos entender o que é o ectoplasma. A palavra vem do grego, uma língua antiga. Ektos significa por fora e plasma quer dizer substância moldada. Juntando as duas, temos algo como substância moldada que vem de fora. Quem criou esse termo foi um médico francês chamado Charles Richet, em 1894. Ele era um cientista muito respeitado, tanto que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1913. Charles Richet estudava fenômenos estranhos, coisas que a ciência da época não conseguia explicar. Durante sessões com médiuns, pessoas capazes de se conectar com o mundo espiritual, ele observou algo surpreendente. Uma substância esbranquiçada, viscosa, às vezes brilhante, saía do corpo dos médiuns. Era como uma névoa que podia tomar formas diferentes, como mãos, rostos ou até objetos. Ele chamou isso de ectoplasma. No espiritismo, o ectoplasma é entendido de uma forma ainda mais profunda. Ele é uma substância especial, que fica entre o corpo físico, feito de carne e ossos, e o perispírito, que é o corpo espiritual que todos nós temos. O perispírito é como uma cópia energética do nosso corpo, que continua existindo mesmo depois que morremos. O ectoplasma, então, é uma espécie de energia vital, uma mistura de fluidos do corpo e do espírito, que pode ser moldada. Ele é produzido principalmente por médiuns, pessoas com uma sensibilidade especial para se conectar com o mundo espiritual. Quando um médium está em transe, ou seja, em um estado de concentração profunda, o ectoplasma pode sair do corpo dele, geralmente pela boca, narinas ou até pelos poros da pele. É como se fosse uma ponte, permitindo que os espíritos desencarnados, aqueles que já deixaram o corpo físico, possam interagir com o nosso mundo. Mas o que torna o ectoplasma tão especial? Ele é sensível aos pensamentos e às emoções. Isso significa que a mente do médium e o ambiente ao redor influenciam como o ectoplasma vai se comportar. Se o médium está calmo, com pensamentos positivos, e o lugar está harmonioso, o ectoplasma pode ser usado para coisas incríveis. Mas, se há nervosismo, medo ou desconfiança, o fenômeno pode não funcionar direito. É como uma dança delicada entre o médium, os espíritos e o ambiente. Agora que sabemos o que é o ectoplasma, vamos explorar para que ele serve. No espiritismo, o ectoplasma é usado nos chamados fenômenos de efeitos físicos. Esses fenômenos são formas de os espíritos mostrarem que estão presentes, criando coisas que podemos ver, tocar ou ouvir. Vamos falar sobre algumas das funções mais impressionantes do ectoplasma. A primeira função é a materialização. Isso acontece quando o ectoplasma é moldado para criar formas visíveis. Em sessões espíritas, os espíritos podem usar o ectoplasma do médium para formar partes do corpo, como mãos ou rostos, ou até mesmo corpos inteiros. Imagine a cena: um grupo de pessoas reunidas em um centro espírita, com luz suave, geralmente vermelha, porque o ectoplasma não gosta de luz branca. O médium está em transe e, de repente, uma forma começa a aparecer. Pode ser o rosto de alguém que já faleceu, ou até uma figura que ninguém conhece, mas que traz uma mensagem importante.
Um exemplo famoso aconteceu com o médium Divaldo Franco, um grande nome do espiritismo no Brasil. Em 1977, em Salvador, durante uma sessão, ele produziu ectoplasma que se transformou em flores, que apareceram do nada na sala. As pessoas que estavam lá ficaram maravilhadas, porque era uma prova clara de que o mundo espiritual estava presente. Outra função do ectoplasma é a telecinesia, que é a habilidade de mover objetos sem tocar neles. Talvez você já tenha ouvido falar das mesas girantes, que eram muito comuns no início do espiritismo, no século XIX. Nesses encontros, as pessoas se sentavam ao redor de uma mesa, colocavam as mãos sobre ela, e a mesa começava a se mexer, às vezes até levitava. Isso acontecia porque o ectoplasma, manipulado pelos espíritos, criava uma força invisível que movia a mesa. Era como se o ectoplasma fosse um braço espiritual, capaz de empurrar ou puxar coisas. Também temos a tiptologia, que é quando os espíritos usam o ectoplasma para criar sons como batidas ou pancadas. Essas batidas podiam formar códigos, como uma pancada para sim e duas para não. Era uma forma simples, mas poderosa, de comunicação entre os mundos. Imagine como devia ser emocionante para as pessoas daquela época ouvir essas batidas e saber que estavam falando com alguém do outro lado. Outra função muito importante do ectoplasma é na cura espiritual. Em centros espíritas, é comum ver tratamentos como passes magnéticos, onde o médium usa as mãos para transmitir energias curativas. O ectoplasma é essencial nesse processo, porque ele carrega essas energias do mundo espiritual para o corpo da pessoa. Às vezes, o ectoplasma é usado em cirurgias espirituais, onde espíritos médicos trabalham no corpo energético da pessoa, ajudando a tratar doenças ou desequilíbrios. Essas curas não substituem a medicina, mas complementam, trazendo equilíbrio para o corpo, a mente e o espírito. O ectoplasma também pode ser usado para criar objetos, como cartas ou desenhos que aparecem do nada. Esses fenômenos, chamados de aportes, são mais raros, mas quando acontecem são impressionantes. Por exemplo, em algumas sessões, médiuns conseguiram fazer surgir pequenos objetos, como anéis ou moedas, que tinham um significado especial para alguém presente. É como se o ectoplasma fosse uma argila espiritual, que os espíritos moldam para criar algo concreto. Mas nem tudo sobre o ectoplasma é aceito por todos. A ciência, por exemplo, tem uma visão diferente. No final do século XIX e início do século XX, muitos cientistas se interessaram pelo ectoplasma. Além de Charles Richet, outros pesquisadores, como Gustave Gelée e Albert von Schrenck-Notzing, estudaram médiums e tiraram fotos do ectoplasma. Eles descreveram a substância como algo viscoso, com textura de muco, às vezes com um leve brilho. Alguns até tentaram analisar o ectoplasma em laboratório. Um médico chamado James Blake sugeriu que o ectoplasma tinha uma composição química complexa, com carbono, hidrogênio, nitrogênio e enxofre, além de células orgânicas. Outro pesquisador, o Dr. Dombrowski, disse que o ectoplasma parecia uma mistura de substâncias do corpo, como gorduras e proteínas. Apesar desses estudos, a ciência nunca chegou a um acordo sobre o ectoplasma. Muitos casos foram considerados fraudes. Alguns médiuns, querendo impressionar ou ganhar dinheiro, usavam truques, como esconder gaze, musselina ou até clara de ovo para fingir que estavam produzindo ectoplasma. Um caso famoso foi o da médium Mina Crandon, que usou um pedaço de fígado animal para criar uma mão ectoplásmica. Quando essas fraudes foram descobertas, a reputação do ectoplasma ficou manchada. Cientistas como Harry Price e Eric Dingwall, que investigavam esses fenômenos, concluíram que a maioria dos casos era falsa. Mesmo assim, os espíritas defendem que as fraudes não anulam os casos verdadeiros. Eles dizem que o ectoplasma é um fenômeno real, mas difícil de estudar em laboratório, porque depende de condições muito específicas, como a energia do médium, a harmonia do ambiente e a presença de espíritos. Além disso, médiuns como Chico Xavier e Divaldo Franco, que nunca foram pegos em fraudes, produziram fenômenos ectoplásmicos que impressionaram muitas pessoas. Então, mesmo sem o aval da ciência,
o ectoplasma continua sendo um pilar importante no espiritismo. Produzir ectoplasma não é algo simples. Para o médium é um processo que exige muito do corpo e da mente. Como o ectoplasma vem do corpo físico, ele pode causar cansaço, fraqueza e até problemas de saúde se não for bem cuidado. É como se o médium estivesse doando uma parte da sua energia vital. Por isso, médiuns de efeitos físicos precisam ter uma vida saudável. Eles evitam coisas que podem prejudicar o corpo, como álcool, fumo ou carne vermelha. Também precisam manter a mente em paz, porque pensamentos negativos podem atrapalhar o processo. Além disso, as sessões onde o ectoplasma é usado exigem cuidados especiais. O ambiente precisa estar limpo, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Isso significa que as pessoas presentes devem estar em harmonia, com pensamentos positivos e respeito pelo que está acontecendo. A luz deve ser suave, geralmente vermelha, porque o ectoplasma é sensível à luz branca ou a flashes de câmeras. Também é importante que a sessão seja guiada por espíritos superiores, que saibam como usar o ectoplasma de forma segura e ética. Outro cuidado importante é com o próprio ectoplasma. Quando ele sai do corpo do médium, pode captar energias do ambiente. Se essas energias forem negativas, o ectoplasma pode voltar para o médium com impurezas, causando desconforto ou até dor. Por isso, as sessões precisam ser bem organizadas, com pessoas experientes no comando. Em alguns casos, recomenda-se que o local da sessão esteja isolado, a pelo menos 20 metros de qualquer interferência externa, como barulhos ou pessoas curiosas. No espiritismo, o uso do ectoplasma tem sempre um propósito elevado. Ele não é usado para fazer shows ou impressionar as pessoas. O objetivo é ajudar, ensinar ou consolar. Por exemplo, uma materialização pode trazer conforto para alguém que perdeu um ente querido, mostrando que a vida continua após a morte. Uma cura espiritual pode ajudar uma pessoa a encontrar equilíbrio e paz. Um fenômeno de telecinesia pode ser uma forma de provar que o mundo espiritual existe, incentivando as pessoas a estudarem mais sobre o espiritismo. Para quem está começando a aprender sobre o ectoplasma, é normal ter dúvidas. Afinal, é um tema que mistura ciência, espiritualidade e mistério. Uma boa forma de entender melhor é estudar as obras de Allan Kardec, o codificador do espiritismo. Em livros como O Livro dos Médiuns e A Gênese, ele explica como os fluidos espirituais, que são parecidos com o ectoplasma, funcionam. Outra dica é ler livros de médiuns como Chico Xavier, especialmente Nos Domínios da Mediunidade, que fala sobre os fenômenos espirituais de forma clara e inspiradora. Também é interessante conhecer histórias de médiuns famosos que trabalharam com ectoplasma. Um deles foi Daniel Douglas Home, que viveu no século XIX. Ele era conhecido por fazer objetos levitarem e por produzir formas ectoplásmicas que pareciam humanas. Outro caso é o de Eusápia Palladino, uma médium italiana que impressionou cientistas com seus fenômenos, embora também tenha sido acusada de truques em algumas ocasiões. No Brasil, além de Divaldo Franco e Chico Xavier, temos o médium Carmine Mirabelli, que produzia materializações tão realistas que pareciam pessoas vivas. Se você quiser ver o ectoplasma em ação, uma boa ideia é visitar um centro espírita sério e siga os princípios da doutrina espírita. Lá você pode participar de reuniões públicas ou, quem sabe, de sessões especiais, se for permitido. Mas lembre-se, o mais importante não é ver o ectoplasma, mas entender o que ele representa. Ele é uma prova de que o mundo espiritual está mais perto do que imaginamos e que todos nós fazemos parte de um universo muito maior. Agora, vamos refletir um pouco. O ectoplasma nos mostra que a vida não acaba com a morte do corpo físico. Ele nos lembra que os espíritos estão ao nosso lado, nos ajudando, nos ensinando e às vezes precisando da nossa ajuda também. Quando entendemos isso, começamos a viver de forma diferente. Passamos a valorizar mais o amor, a bondade e o aprendizado. Começamos a ver cada dia como uma chance de crescer espiritualmente. E você, o que acha do ectoplasma? Já ouviu alguma história sobre ele?
Talvez tenha conhecido alguém que participou de uma sessão espírita ou viu um fenômeno de efeitos físicos. Conta pra gente nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas a aprenderem mais sobre esse tema incrível. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se desejar, deixe seu nome ou o nome de alguém especial para ser incluído em nossa corrente de orações. Toda sexta-feira, fazemos uma oração coletiva dedicada a todos os que deixaram seus nomes aqui. Gratidão por estar conosco. Mantenha sua luz acesa e até o próximo vídeo.